Dr. Marcelo Pedreira, mais uma vez, com muita alegria, na janela da Paulista. Prometeu no último vídeo que vinha e veio, né, doutor? E eu quero saber uma coisa, a gente só fala em Covid, está esquecendo de um montão de coisas que acontecem com as crianças também. Entre elas, a meningite. A meningite foi responsável, em 1974, por um surto Sim. muito sério aqui em São Paulo, Emílio Ribas, saindo gente pelo ladrão, né? Toda aquela loucura. Eu me lembro, né? Eu lembro também, claro. Também, né? Então, mas você era criança. Era então, mas lembro, né? Já era uma adolescente, quase um adolescente. É. E aí, e hoje? O que aconteceu com a meningite? Sumiu? Tá aí? Não tá? Como é que é? Então, Isabel, não sumiu, né? Ela está presente como sempre esteve, na verdade, né? O que acontece é que, claro, tem uma coisa muito importante para reduzir a incidência das meningites, que foram as vacinas, né? Então, veja, antigamente a gente não tinha no esquema público de saúde o que a gente tem de vacinas para meningite hoje, né? Então, com a administração das vacinas da meningite já no primeiro ano de vida, então especificamente o sistema público, o Programa Nacional de Imunizações, ele dá para a criança aos 3 e aos 5 meses a vacina contra a meningite do tipo C, que até então era mais prevalente no Brasil. Isso reduziu muito, então se você vê hoje a incidência de meningite do tipo C, quer dizer, por bactéria do tipo C, é bem menor do que antes. Por quê? Graças à vacinação. Claro, melhorou a higiene, né, o saneamento básico, né, os cuidados. A própria alimentação, né? Mas é claro que a vacina foi grande responsável, né? Então, para poder lembrar, né, são basicamente 2 tipos de meningite que a gente tem. Aquelas causadas por vírus, que são aquelas mais simples, né, menos graves, mas que também assustam os pais, mas que a gente não tem que dar antibiótico porque elas passam sozinhas, são causadas por vírus, só tem que observar a criança e dar o remédio para ela não ter sintomas. Exatamente, mas a criança que tem dor de cabeça, indisposição, pode ter vômitos, tem febre, né, incomoda da mesma maneira. Agora, as mais graves, que a gente se preocupa mais, são as causadas por bactérias. Né? Engraçado, não é? Tudo que é causado por vírus costuma ser mais grave do que é causado por bactéria, não é? O problema dos vírus, né, é que em geral, você não tem remédio para dar para eles, salvo algumas exceções, que você tem alguns antivirais, né, como o próprio HIV, que você faz isso, né? E agora o Covid, né, aflorou o perigo dos vírus, né? Mas em geral, Isabel, as bactérias, especificamente a meningite causada por bactéria, ela é muito mais agressiva. Né? Principalmente se essa bactéria, né, que a gente chama o meningococo, a bactéria que causa meningite, né, ela se espalhar pelo corpo, então ela se disseminar e causar uma infecção sistêmica. Então esse é um grande perigo, por isso que a gente estimula muito a vacinação. Então o que acontece? Em geral, a meningite, os primeiros sintomas se confundem muito até com os de um quadro gripal, né? Às vezes a criança pode aparecer com febre, reclamando uma dor de cabeça, né? Náusea, vômito, aí você observa, isso pode se agravar. Então, num caso mais exacerbado de uma disseminação dessa bactéria pelo corpo, né? A criança pode ter por exemplo, uma febre muito alta, uma dor de cabeça muito forte, inclusive essa dor de cabeça ela mal pode com a luz, a gente chama de fotofobia, né? E quando o quadro piora mesmo, né, a criança apresenta extremidades frias, tremores, manchas na pele, parece sangramento na pele, a coisa é bem grave mesmo, a ponto de poder evoluir a óbito em até 24 horas. Então isso é gravíssimo, a gente chama isso de uma meningococcemia. Então esse é um dos quadros mais temíveis de um pronto-socorro de pediatria, é a meningococcemia, aquele que quando você atende a criança, depois o médico, os enfermeiros precisam tomar antibiótico profilático só pelo contato que ele teve com essa criança. Então, isso é causado por meningite bacteriana. E graças às vacinas, né, principalmente a vacina contra essa bactéria mais comum, mais prevalente até então no Brasil, que era a bactéria do tipo C, esses casos diminuíram muito, né? Mas existem outros tipos de bactérias que causam meningite também. Então,
por exemplo, a rede privada de vacinação, né, e mesmo a rede pública a partir dos 11 anos, além de vacinar contra a meningite do tipo C, vacina também contra a meningite do tipo A, que ela pode aparecer principalmente em surtos, a meningite do tipo W e meningite do tipo Y, que até tem sido vistas um pouquinho mais no sul do país. Né? Então é a chamada ACWY que a gente faz nas crianças. Né? Mas no SUS, né, a gente tem só a C por enquanto e gradativamente eles estão colocando a CWY. E é tudo junto? Tudo é uma picada só. Uma picada só. Tanto que eles colocaram recentemente em crianças acima de 11 anos, quando vão ao SUS, em vez de tomar a C, que por volta dessa idade você precisa fazer um reforço, já toma a CWY. Por quê? Porque o período da adolescência é um período muito crítico também para meningite. Né? Mas tem uma que que a gente queria ressaltar, que ela também estava presente no país, mas agora com a redução do C, da bactéria C, ela começou a chamar mais atenção, que é a meningite do tipo B. Então tem uma meningite do tipo B, que ela não é coberta por essa vacina CWY, mas que recentemente nós tivemos o desenvolvimento de uma vacina específica contra a meningite bacteriana do tipo B, que a gente recomenda também, né, para infelizmente ainda o SUS não comprou essa vacina, é uma vacina mais recente, isso envolve custos do SUS, mas eu acho que a gente vai chegar lá um dia, né? Então a rede privada a gente tem vacinado as crianças no primeiro ano, né, com 2 doses da meningite contra a bactéria C, e depois entre o primeiro e o segundo ano de vida com mais um reforço. E crianças de qualquer idade, por exemplo, se eu tiver um filho de 10 anos que não foi vacinada contra a meningite B, eu posso vaciná-lo dando 2 doses, uma dose nesse momento e uma com pelo menos um mês de intervalo. Então eu só acho que queria alertar mais uma vez, Isabel, a importância das vacinas para as crianças e para os adultos. Né? Lembrando que essa, por exemplo, a meningite do tipo B, ela pode ser dada em adultos de até 50 anos. Né? Porque ela acomete desde crianças menores de 1 ano, né? A gente tem visto aí uma incidência de meningite B preocupante em crianças de 1 a 3, 4 anos, mas em adolescentes, isso não é incomum em adolescentes, porque entra muito em contato com o outro, então um contaminado, é um beijinho daqui, um abraço dali, isso acaba contaminando e pode ser extremamente grave. Sequelas. Então vamos dar números mais assustadores ainda, né? Dessas meningites bacterianas, né, por exemplo, uma meningococcemia, que eu falei para vocês, a mortalidade pode chegar em 1 a cada 5 crianças. Estamos falando de 20%. E 10 crianças que sobrevivem, 20%, quer dizer, como você quiser, 2 em cada 10 ou 1 em cada 5, tem sequelas do tipo cegueira, surdez, amputação de membros, porque você tem uma alteração da circulação importante, então não é incomum a gente ver sobreviventes de meningite, de meningococcemia, sem tiver um braço ou uma perna amputada, né? Então, e cicatrizes às vezes de pele, você faz necroses de ponta de dedo, né? Então tem gente que chega a perder pontas de dedo, e os que eu acabei de colocar para você, cegueira e surdez, né? Que pode acontecer por uma sequela de meningite, que poderia ter sido evitada só com algumas picadinhas, né? Então isso é o mais preocupante da meningite. Então existe, viu, Isabel? A gente fala só de Covid, mas a gente vê felizmente com menor frequência, mas é aquela história, né? É raro até acontecer na sua família. Você não considera até acontecer com o seu filho, né? Aí já vira sério. Tá bom, então é vacinar a meninada, né? Sempre. Sempre. E agora voltar... Leva no pediatra, fala, quero tudo que é vacina. Tinha medo de vacinar no posto por causa da Covid. Gente, vida voltando ao normal, bora no posto, bora vacinar, vacina boa, vacina no braço, para qualquer tipo de problema que a gente tiver. É isso aí. Legal? Muito obrigada, doutor Marcelo, um prazer ter você aqui. Prazer, Isabel. Beijo. Ótimo. Ficou bom, hein? Bom demais. Fala que gravou, pelo amor de Deus. Hein? Gravou, 9 minutos e 45 segundos.